Bom dia, senhores e senhoras. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 20ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 8 de abril de 2021. Presentes conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Fernando Martins, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente procurador do Estado, doutor Matheus Zena Neto. Presente também os advogados que representam a empresa Sanfarma. Secretaria nos Trabalhos, a senhora Vaneide Duarte Vieira, e também temos a presença da Ana Paula Figueiredo, dando apoio aqui à nossa sessão. Iniciada a sessão, já fui informado que não temos resoluções para constar em ata, e passo a palavra à Vaneide, que fará a leitura da ata da 19ª sessão ordinária, com as observações feitas pelos senhores conselheiros, e se porventura algum ajuste necessário, faremos também antes da aprovação. Passo a palavra a Evandeide para a leitura da ata da 19ª sessão. Bom dia a todos. Ata da 19ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Aos 7 dias do mês de abril do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, com as alterações introduzidas pela Portaria 384 de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 19ª sessão ordinária virtual por meio de videoconferência. Foi aberta a 19ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Saulo Gonçalves Santos e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou aos conselheiros se esses receberam a ata da 18ª sessão ordinária. Não havendo sugestões de correção, a ata foi aprovada pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 2083/2019, auto de infração 2018, 20228. Recorrente Companhia Industrial de Cimentos Apodi. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. A decisão a ser lida vai também para o processo seguinte. Processo de recurso número 2081/2019, auto de infração 2018 20067, recorrente Companhia Industrial de Cimentos Apodi. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por unanimidade de votos o pedido de nulidade do auto de infração e a realização de perícia suscitada pela parte. No mérito, decide por maioria de votos dar provimento ao recurso para reformar a decisão proferida em primeira instância para julgar improcedente o auto de infração, por precariedade das provas da acusação, nos termos do voto da conselheira relatora, contrariamente aos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. O representante da douta Procuradoria-Geral do Estado formulou em manifestação oral o entendimento pela parcial procedência do feito fiscal, com reenquadramento da infração para aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 8, a linha D,
da Lei 12.670/96, por descumprimento da obrigação acessória. A conselheira Mônica Maria Castelo votou pela procedência da acusação fiscal com os fundamentos contidos no julgamento singular. Presenta a sessão para sustentação oral os representantes legais da parte, os advogados Carlos César Souza Sintra, Tiago Pierre Linhares Matos e o representante da empresa, Dr. Marcelo Perdigão. Processo de recurso número 819/2019, auto de infração 2018-18354, recorrente Cosbel, distribuidora de cosméticos limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão na forma regimental, artigo 58, parágrafo 1º, da portaria 145/2017, o presidente da Câmara de Julgamento, Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, concedeu visto do processo à conselheira Antônia Helena Teixeira Gomes, para realizar as verificações necessárias ao deslinde da questão, ficando definido que o processo deverá ser colocado em pauta a ser posteriormente definida. Apresenta a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Diego Lima Holanda dos Santos. Processo de recurso número 3830/2017, auto de infração 2019-12353, recorrente Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve negar provimento para confirmar a decisão proferida em julgamento singular e julgar procedente o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com o disposto no parecer da célula de assessoria processual tributária, adotado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É isso, senhores. Senhores, alguma alteração a ser feita, alguma correção na ata que foi lida? Não tendo nenhuma alteração, ata aprovada. Dando prosseguimento aqui a nossa... Senhor presidente, desculpa, porque eu estava atendendo aqui. O último processo, a Evaneide leu aí, processo 3830/2017. Eu gostaria de saber se está 2017 aí, porque aqui na pauta está 2019. E eu estou verificando aqui no WebDrive, rapidinho. 3830. É 2019 mesmo, né? Pronto, é isso mesmo, doutor William. Foi feita a correção agora mesmo. Obrigada. Ok, obrigado. Obrigado, senhores. Então, feita a alteração, ata aprovada. Senhores, dando prosseguimento aqui à nossa pauta, à ordem do dia, temos dois processos da Sanfarma Santo Antônio Farmacêutica Limitada, em que a relatora, a doutora Mônica Maria Castelo. São matérias distintas, portanto, vamos apreciar separadamente, né, cada processo, e já anuncio o primeiro processo da pauta, processo 2396/2018, auto de infração 2018-04117, em que é recorrente a Sanfarma Santo Antônio Farmacêutica Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira doutora Mônica Maria Castelo, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e também na consultoria, e temos aqui o doutor Fernando Luiz e o doutor Marcílio Dantas, que são os representantes da empresa Sanfarma. No momento oportuno, passarei a palavra ao advogado, representante, que terá 20 minutos para a sustentação oral. Doutora Mônica Castelo, com a palavra. Obrigada, presidente. Bom dia, senhoras e senhores, advogados presentes, procurador, Evaneide, Paulinha, Ana Paula, formalidade, né? Bom dia a todos. O processo, a presente acusação se refere a deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias. Estou constatada a existência de notas fiscais eletrônicas destinadas ao contribuinte, sem que estas constassem sua escrituração fiscal digital no exercício de 2013, conforme planilha e informações anexas. O contribuinte
infringiu, portanto, o artigo 276G, inciso 1, do regulamento ICMS, foi aplicada a penalidade do 123.3G da 12.670, alterada pela 16.258 de 2017. Consta na informação complementar uma planilha com uma informação das notas fiscais que foram destinadas ao contribuinte, mas que não foram escrituradas na escrita fiscal digital dele. Consta que, após análise das informações disponíveis nas ferramentas corporativas da Cefaz, quanto no portal da nota fiscal eletrônica, restou constatada a existência de notas fiscais eletrônicas destinadas ao contribuinte, sem que estas constassem na escrita fiscal digital referente ao exercício de 2013. O contribuinte apresenta impugnação, onde as questões são todas analisadas, mas refutadas pelo julgador singular, que julga pela procedência da acusação fiscal, tá? E resignado, então, com a decisão monocrática, o autuado interpõe recurso ordinário tempestivamente, certo? Arguindo que as notas fiscais supostamente não escrituradas durante o exercício de 2013 não ensejam a incidência do ICMS em face da recorrente, por tratar-se de bens de uso e consumo e de prestação de serviços. Requer a nulidade da autuação por cesseamento do direito de defesa, por falta de clareza, por não ter sido informado os meses onde ocorreu a infração, conforme determina o artigo 33, inciso 11 do decreto 25.468/99, e cita a resolução 164 de 2016 da segunda Câmara para corroborar o entendimento. Requer também a nulidade da autuação por ausência da notificação prévia, nos termos do artigo 276-A, parágrafos 5º e 6º do decreto. Alude à incompetência do fisco estadual por exigir do cumprimento de obrigação acessória do ISS, pois as notas fiscais de maior valor referem-se aos pagamentos de recargas eletrônicas decorrentes da revenda de créditos para celulares que estão sujeitos à incidência de ICMS. Só um minutinho. Eu peço perdão pela interrupção, é porque está tendo vacinação aqui no meu prédio e meu pai acabou de chegar. Aí estavam me avisando que ele tinha chegado, eu peço perdão. Então, onde é que eu estava mesmo, hein? Então... Ausência de notificação, Mônica, nulidade. Nulidade, competência do fisco, pagamentos acobertados tais notas decorrem do contrato de prestação de serviço celebrado entre a recorrente e a empresa responsável pelas transações eletrônicas do serviço de telefonia, cujo objeto é a revenda de créditos pré-pagos para celulares mediante a contraprestação de uma comissão sobre os valores de recargas vendidas. Assevera não se tratar de serviço de telefonia, serviço esse prestado pelas operadoras de telefonia móvel, sujeito à incidência do ICMS, mas sim tão somente serviço de intermediação de distribuição de crédito de telefonia pré-paga. Afirma ainda que em consulta prévia ao plantão fiscal estadual foi confirmada a informação de que tais operações não estão sujeitas à incidência do ICMS e que por essa razão não deverão compor o inventário das empresas. No mérito, argumenta que o método utilizado pelo fiscal não serve para demonstrar infração, pois não foi observada a notificação prévia, bem como a incompatibilidade da planilha acostada que se refere à empresa diversa, não representando a verdade dos fatos. Possibilidade de aplicação de dupla penalidade pelo mesmo fato, visto que a fiscalização utilizou a verificação de notas fiscais de entrada para lavrar outro auto de infração. Formula pedido de realização de perícia técnica, visando esclarecer os quesitos formulados, e indica assistente técnico. Requer alternativamente a redução da penalidade com aplicação para o artigo 123.8L da 12.670, alterada pela 16.258 de 2017. Requer, portanto, e por último, a sustentação oral de suas razões. O processo segue, então, para a assessoria processual tributária, onde, em sua fundamentação, ela analisa, né, todas essas questões que foram pontuadas e diz o seguinte:
Analisando inicialmente a questão apontada pela recorrente em sede de preliminar quanto à nulidade por cesseamento do direito de defesa, por falta de clareza, por não ter sido informado os meses onde ocorreu a infração, tal argumento não deve prosperar, pois verificamos que na informação complementar ao auto de infração consta uma tabela detalhando o número das notas fiscais, as informações que são possíveis ver na informação complementar, né? Uma tabela onde tem número da nota fiscal eletrônica, a chave de acesso, a data, as informações. Dessa forma, o contribuinte possui todos os elementos necessários ao exercício de defesa. Afasta também o pedido de nulidade da ação fiscal por ausência da notificação prévia, conforme solicitado. Pela leitura dos dispositivos elencados, que é o 276A, parágrafos 5º e 6º, a notificação a que se refere o texto legal diz respeito à inconsistência de informações ocorridas por ocasião da incorporação dos arquivos da escrita fiscal digital ao SPED fiscal, uma situação completamente diversa do apreciado ao presente processo. Afasta também a existência de bis in idem com relação a outro auto de infração. O auto em análise tem como objeto a falta de escrituração de notas fiscais de entrada, cuja penalidade encontra-se prevista no 133.3G da Lei 12.670, ao passo que o outro auto trazido aqui pela defesa versa sobre a infração de falta de selo nas notas fiscais de entrada interestadual. Quanto às resoluções apresentadas, cumpre lembrar que as decisões desse órgão servem como parâmetro norteador, sem efeito vinculante, ressalvadas as exceções previstas na lei. Ainda em sede de preliminar, sugere o indeferimento da realização de perícia, pois, embora a parte tenha apresentado quesitos, não apresenta nenhuma contraprova que possa fundamentar o seu deferimento, conforme a exigência também prevista na lei. Superadas as questões preliminares e analisando o mérito, verificamos que a infração apontada na inicial trata-se da falta de escrituração de notas fiscais de entrada no livro registro de entradas, escrituração fiscal digital. No que diz respeito ao argumento ao que argumenta a parte quanto ao método utilizado pela fiscalização não ser adequado, demonstrar a infração diante da incompatibilidade da planilha acostada, que se refere à empresa diversa, constata-se que o agente do fisco apresenta uma planilha na informação fiscal com detalhamento das notas fiscais, possibilitando ao contribuinte contrapor os fatos, constituindo a escrituração fiscal digital e as notas fiscais eletrônicas com provas suficientes para evidenciar a infração. O principal argumento da recorrente, no mérito, refere-se à incompetência do fisco estadual em exigir o cumprimento de obrigação atinente ao ISS, Imposto de Competência do Município. Entende que não procede a argumentação, uma vez que a operação de venda da empresa ocorreu com a emissão de uma nota fiscal eletrônica, nota fiscal emitida para acobertar as operações sujeitas à competência do fisco estadual, e não uma nota fiscal de serviço, caso fossem, de fato, de competência dos municípios. Observa-se que inexiste a legislação estadual dispensa para escrituração de notas fiscais em análise, nos termos do artigo 269 do regulamento e cláusula 1ª do ajuste SINES 7 de 2005, que instituiu a nota fiscal eletrônica. Por fim, por se tratar de operações sujeitas ao regime de substituição tributária, atraía a regra prevista... Desculpe. Por último, informamos que à época dos fatos geradores, exercício 2013, o artigo 123, a penalidade prevista para a infração era uma vez o valor do imposto para as operações tributadas. O artigo 123, 3G, cuja redação original é aquela: deixar de escriturar no livro próprio para registro de entrada, documentos fiscais relativos à operação ou prestação, também não lançada na contabilidade do infrator. Multa equivalente a uma vez o valor do imposto, ficando a penalidade reduzida a 20 ofício e comprovado competente lançamento contábil eludido do documento. E quando tratava-se de operações sujeitas ao regime de substituição tributária, atraía a regra prevista no 123.3G, combinado com o artigo 126 da Lei 12.670 de 96.
resultando no mesmo percentual de multa aplicado pelo agente do fisco. Diante do exposto, ela sugere o conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento e julgar procedente a ação fiscal com a aplicação da penalidade do 123.3G, combinado com 126 da 12.670 em sua redação original, nos termos deste parecer. Bom, então essa aqui eu fiz questão de ler o parecer, porque eu achei que ele completava as informações, de um modo geral, do processo. Esse é o relato, presidente. Obrigado, doutora Mônica. Na forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da Procuradoria, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, Vaneide, nossa atenciosa secretária, e Ana Paula, aquela quem nunca esquecemos, senhores representantes da empresa recorrente, sejam muito bem-vindos. Doutora Mônica, que fez um belíssimo relato. Bem, o que nós temos aqui é a acusação fiscal de falta de escrituração de documento fiscal. Essa é a acusação contida na inicial. Essa falta de escrituração implica na sanção prevista na legislação, e que foi que o agente fiscal fez. A empresa vem os autos e suscita uma série de argumentos para se contrapor à acusação contida na inicial. Dentre esses argumentos, um argumento, ela diz, trata-se de bens de uso e consumo e de prestação de serviço, razão pela qual não poderia se sujeita à penalidade aí indicada. Bem, quanto à escrituração de documento fiscal, a exigência da nossa legislação, ela é ampla, ela não faz nenhuma dispensa. O contribuinte deve escriturar todos os documentos fiscais. Bens de uso e consumo, bens de ativo permanente, mercadoria para comercialização, todos os bens que ela adquire. Mas, no caso presente, há uma questão muito interessante, que ela diz, olha, mas eu tenho nota fiscal aqui que se refere a recargas eletrônicas decorrentes da revenda de crédito para celulares, né, que ainda que estejam sujeitos à incidência do ICMS, mas, no entanto, o que eu faço é só uma prestação de serviço, porque eu recebo autorização para revender essa recarga. Portanto, essas notas fiscais não estariam sujeitas à incidência do ICMS, e sim do ISS, essas notas fiscais, então, não deveriam ser escrituradas. Inclusive, são essas notas fiscais as de maior valor. Bem, interessante a questão da recarga. O ICMS, quando incorporou as prestações de serviço de comunicação e outros serviços, e a energia elétrica, ela passou a ter situações bem peculiares. E uma dessas situações, relativa ao serviço de comunicação, é a cobrança do ICMS em determinadas situações por substituição tributária. É o caso dessas recargas. O ICMS incidente sobre essa recarga, sobre essa comunicação que é autorizada pela recarga, ele é cobrado antecipadamente. Ele não é cobrado no momento em que a recarga, no momento que a recarga é utilizada. Não, ela é cobrada no momento em que o serviço é disponibilizado. Ele é disponibilizado a partir do momento que você faz a recarga. Eu só vou utilizar esse serviço de comunicação numa data posterior, não identificada, em qualquer dia, eventualmente, em qualquer dia. Mas o ICMS incidente ocorre, o pagamento do ICMS ocorre nesse momento, de forma antecipada, no momento em que é oferecido, então, ou é autorizada a utilização desse serviço mediante o pagamento dessa recarga. Ora,
É nesse momento que o ICMS é cobrado. Essa é a razão pela qual essas notas fiscais, ainda que não representem em si a mercadoria, no sentido estrito da palavra, o tradicional, mas ele autoriza um serviço que está sujeito à incidência do ICMS. Razão pela qual não há a menor dúvida de que essas notas fiscais, até para que o fisco possa ter um controle referente à autorização de serviço, que é a recarga, tem que ser escriturada. Senão, como é que o fisco vai controlar o ICMS incidente sobre tais operações? Não vai controlar. Se essas notas fiscais não forem escrituradas, ou se as notas fiscais não forem emitidas, o que é muito pior, o fisco perde absolutamente todo o controle em relação a esse serviço. Razão pela qual me parece que os dois argumentos utilizados pela recorrente, tanto quanto a aquisição dos bens de uso e consumo, quanto a recarga, não se sustentam em decorrência do que acabei de expor. Ou seja, a recarga é um serviço sujeito à incidência do ICMS, e é nesse momento da emissão da recarga, da autorização da utilização do serviço, que o ICMS é cobrado de forma antecipada, ou por substituição tributária parcial, como se diz, antecipada. Razão pela qual me parece que esse argumento sustentado pela recorrente de que tais notas fiscais não serem escrituradas, não me parece razoável, não me parece válido. Outro argumento utilizado pela parte quanto à notificação prévia, nós vemos nos autos que a empresa, não há que ter uma notificação prévia, olha, você tem que recolher o imposto e tal, ou tem que escriturar, não. Na realidade, a empresa, quando inicia a fiscalização, ela perde o direito à espontaneidade, ela não tem que ser notificada para efetuar ou cumprir aquela obrigação, apesar de que é bem verdade que os fiscos, quer seja do Estado, do município e da União, têm caminhado no sentido de fazer com que essa notificação prévia para cumprimento da obrigação tributária, quer seja acessória, quer seja principal, tem caminhado nesse sentido, no sentido de que, antes de aplicar aquela sanção mais gravosa, notifique-se o contribuinte para cumprir a obrigação, mas isso não se tornou ainda uma obrigação por parte do fisco. Quer dizer, é uma tendência, ele vem caminhando nesse sentido, mas não é uma obrigação do fisco adotar essa conduta, razão pela qual me parece que ela deve ser afastada. O contribuinte também, ele utiliza-se de um argumento muito interessante, é que essas notas fiscais já teriam sido objeto de autuação por falta de selo, ou seja, aquela nota fiscal que não foi registrada nos postos fiscais, quando da passagem, elas foram objeto de autuação por falta de escrituração. Então, haveria uma dupla penalidade, bis idem, o que no nosso ordenamento não é possível, né? Mas vejam, senhores, não está havendo aí uma cobrança ou uma sanção em duplicidade pela mesma infração. Na verdade, são coisas absolutamente distintas. Tanto isso é verdade, e esse detalhe é importante, que uma pode existir mesmo com o cumprimento da outra. Por exemplo, a falta de escrituração pode ocorrer ainda que a empresa tenha efetuado o registro dessas notas fiscais por ocasião da passagem das mercadorias ou dos bens na fronteira, assim como vice-versa. Ele pode não ter selado e pode ter escriturado essas notas fiscais, aliás, como ocorre frequentemente. Ou seja, é que essas infrações são infrações autônomas, independentes, uma independe da outra, são questões que têm objetos diferentes. No caso da passagem no selo fiscal, o selo fiscal de entrada no nosso Estado, é para que o Estado tenha conhecimento de que aquela mercadoria ou de que aquele bem ingressou no nosso Estado. Já a escrituração tem um outro objetivo, que é outro objetivo, é verificar se as operações que são realizadas pelo contribuinte
foram corretamente realizadas, se ele fez a escrituração, se o estoque lançado está correto, se a mercadoria que saiu ou entrou está correta. Então, tem objetivos distintos. A razão pela qual não há que se falar em duplicidade de autuação sobre o mesmo fato. A razão a Procuradoria entende que deva ser afastado também esse argumento do contribuinte. O pedido de perícia, formulado pelo requerente, pelo recorrente, me parece também que não deve ser acatado, porque não há. A perícia vai vir a esclarecer o quê? Qual é o objetivo de esclarecer? Os dados estão postos no auto de infração, nas informações complementares, não há nenhuma discussão. Não há discussão. A discussão seria para verificar, olha, não, na verdade eu escriturei, mas se ela escriturou, bastaria apresentar os documentos por ocasião da impugnação, ou por ocasião agora mesmo do recurso, apresentar os documentos comprovando a escrituração, o que não ocorreu. Bem, finalmente, me parece que depois de todo esse argumento, há um argumento que a empresa vai obter o acatamento, que é a mudança de penalidade para o artigo 123, 8L. Nesse caso, ainda que por oposição da Procuradoria, a Procuradoria tem se manifestado na manutenção da sanção sugerida pelo agente fiscal, mas essa Câmara e a Câmara Superior têm se manifestado no sentido de que deve ser aplicada a sanção prevista no artigo 123, 8L da Lei 12.670. Em relação a esse ponto, me parece que o contribuinte o recorrente deverá obter sucesso na sua argumentação. Mas a Procuradoria se manifesta, como tem feito nesse caso, então, pela procedência da acusação fiscal. É isso, senhor presidente, é isso, senhores conselheiros. Obrigado, doutor Matheus, pela manifestação. Passo a palavra, então, ao representante da parte, eu indago quem fará a citação oral, doutor Fernando ou doutor Marcílio. Sou eu, presidente. Marcílio. Com a palavra, doutor Marcílio. Presidente, secretária, conselheiros, nobres advogados presentes, meus cumprimentos a todos, bom dia. Como bem relatado, o fiscal promoveu a atuação, né, com base no artigo 276G, inciso 1º, inciso 1 da Lei 24.569, tendo aplicado a penalidade prevista no artigo 123, 3G da Lei 12.670, apurando aí o valor de R$ 410.817,91. Então, inicialmente, cumpre a defesa destacar alguns pontos formais, até reiterando, dentre eles acerca da nulidade da autuação realizada em formato anual, né? E que no relato da infração consta descrito apenas que o período seria entre os meses de janeiro a dezembro de 2013, sem contudo constar a especificação em relação aos meses, né? De forma que comprovasse inequivocamente a ocorrência com fulcro no artigo 33.11 do decreto 25.468. No bojo do julgamento da primeira instância, é dito que apenas o mês de abril de 2013 esteve gravado com o status de omisso, abre aspas, né, de transmissão de EFD, cuja inclusão ocorreu apenas em 7/6/2013, quando foi transmitida a Receita Federal, incorporada à Cefaz na mesma data, né. Ocorre que não houve a observância, até como me contraponto data vênia à Procuradoria,
da verificação da ocorrência da notificação prévia com fulcro no parágrafo 5º do artigo 276-A do regulamento do ICMS. Notificação esta devida nos casos de omissão de EFD e de inconsistências nas informações quando da incorporação dos arquivos, né? Razão pelo qual foi arguída a nulidade da autuação. Outro aspecto que entendemos merecer destaque é sobre a questão do ISS, né, da exigência de obrigação acessória própria do ISS. E aí que pese as razões do julgado, quando se verifica a entrada, as notas de entrada que serviam de base para a atuação, se verificou, né, como dito, que as notas fiscais de maior valor se referiam a justamente pagamentos de recargas eletrônicas decorrente de revenda de crédito, né, para celular, a quais não se sujeitariam à incidência de ICMS e por não se tratar de serviço de telefonia em si, mas tão somente da intermediação da distribuição dos créditos, né, da telefonia pré-paga, ou seja, distribuição de bens de terceiro, constante até no subitem 10.10 da lista de serviços da Lei Complementar 116/2016, se sujeitaria à incidência de ISS, né? Então, não poderia o fisco exigir o cumprimento de obrigação acessória imposta, cuja cobrança e recolhimento não é de sua competência, né, sob o risco de exorbitar aí seus poderes, certo? Foi arguído também a questão de que a fiscalização utilizou a mesma base de operações por meio da verificação de notas fiscais de entrada, né, inclusive interestaduais, para lavar os autos de infração 2018-04-114, que foi inclusive excluído dessa pauta, né? E o presente auto, objeto desse julgamento, lançando multas que se relacionam aos mesmos fatos geradores, né? Assim, a mesma situação fática. Surgido aí, nós entendemos, uma dupla penalidade sobre o mesmo fato. No presente auto foi aplicada a multa, considerando que as operações de entradas não foram escrituradas, e no outro, a mesma base de operações comum, entrada interestaduais, entendendo que não houve a selagem, o trânsito, né, o registro no sistema de CITRAN, quando foi naquele auto lançado a multa combinada com o artigo 123, 3M da Lei 12.670. Então, houve aí o lançamento dessas multas por descumprimento de obrigações acessórias, né, sobre essa mesma situação, nos referidos autos de infração, que vai de encontro, de acordo com a nossa sustentação, também ao princípio da consunção, né, ou da absorção, aplicável também ao direito tributário, com o fito de afastar também aí o bis in idem, conforme já entendido pelo CONAT em algumas decisões, inclusive acostadas no recurso. E, por fim, quanto à nossa alegação sobre a redução da penalidade, né, em virtude de não ter havido um prejuízo quantitativo ao erário, né, posto que o ICMS foi recolhido, mas assim não entendendo, roga aí pelo reenquadramento, nos termos como já vem decidindo essa Câmara e a Câmara Superior, na penalidade do artigo 123, 8L da Lei 12.670, né, sendo aí uma penalidade menos gravosa. Mas ainda assim, se esse não for o entendimento da Câmara, né, chama-se a atenção ao parecer da Procuradoria, que aí aqueceu com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 3G, em sua redação original, né, qual seja a multa equivalente a uma vez o valor do imposto.
né, ficando a penalidade reduzida a 20 ofício, se comprovado o lançamento contábil do aludido de documento. E aí, abrindo uma pequena divergência, reforçaria-se a necessidade do deferimento da perícia, cujos quesitos também constam no recurso, para que se verifique também se a aplicação da redação da redação anterior seria de fato menos gravosa ou em que quantitativo isso se daria. Então, é nesses termos que, encerrada a sustentação, pleiteia-se pela improcedência do auto. Senhores, eu gostaria só de complementar a sustentação já realizada pelo colega para pontuar algumas questões, tá? Primeiro, a questão da dupla penalidade. Se levássemos ao extremo esse entendimento formulado pela auditoria fiscal e reiterado nos pareceres e julgamentos de primeira instância, o fisco estadual poderia cobrar numa falta relativa à verificação de falta de emissão de documento que ensejaria o lançamento de tributo não pago, ele poderia cobrar a penalidade por deixar de recolher ICMS, deixar de emitir documento fiscal e deixar de escriturar o documento fiscal que nem foi emitido. E por uma afirmação levar ao absurdo, ela já se mostra inverídica. Ela já se mostra que não tem base. Então, uma mesma operação em que não houve o selo de trânsito e não teria havido a escrituração da sua entrada, é a mesma operação, é a mesma ocorrência fática. Não é pela conduta, mas é pela ocorrência fática da operação. Então, como se levasse a esse extremo, é claro que as câmaras de julgamento não admitiriam que fosse cobrado 3 tipos de penalidade em relação ao mesmo tipo de operação, a mesma operação. E aqui também seria o caso. Foi cobrado 2 penalidades numa mesma operação, o que entende que a Câmara deve rechaçar. Em relação à manifestação dos pareceres, quanto à questão do tipo de serviço, o eminente procurador aduziu que seriam serviços que incidiriam em ICMS e, portanto, teriam que passar pelo crivo do fisco para ser verificado se o crivo do fisco seria necessária a escrituração para o fisco verificar como foi o trânsito de mercadorias. O que a gente está alegando é que não existem mercadorias dentro dessas, ou que seria uma parcela menor, eventualmente, de mercadorias dentro dessas notas fiscais emitidas. Parcela desses valores de notas fiscais são relativos ao serviço. Então, independentemente de ter sido emitida nota fiscal eletrônica, que seria deduzida em relação ao CMS e não ao ISS, o que pedimos que verificação para a constatação por perícia é justamente quais seriam essas operações lá que estão na nota fiscal, que nós estamos dizendo que são operações relativas a serviços que não estão sujeitos à incidência do ICMS, e, além disso, a penalidade está sendo aplicada sobre um percentual da operação. Então, a penalidade está sendo aplicada sobre um percentual de operação que não é relativo à mercância, não é relativo à transmissão de mercadorias, à movimentação de mercadorias. Tem uma parcela dessa mercância, tem uma parcela dessa operação, dessas notas fiscais, que são relativas a serviços. Então, como é que o Estado do Ceará vai aplicar uma penalidade sobre uma base percentual de operações que não tem incidência de ICMS? Então, também por levar a um extremo, por levar a um absurdo, de estar se aplicando uma penalidade sobre uma base que não incide ICMS, uma base que incidiria outro tributo, também a gente pede que a Câmara analise essa questão para permitir a perícia, para que seja verificado esses quantitativos, conforme é solicitado em quesito, para que seja isso verificado. E, da mesma forma, quero reforçar aqui o entendimento, inclusive, do procurador, e que menciona que é entendimento da Câmara, de que, caso não sejam acatadas essas razões de direito apresentadas,
que seja, pelo menos, readequado a penalidade para uma penalidade mais adequada à conduta que foi praticada. Uma conduta que não gera prejuízo financeiro ao fisco estadual, e uma conduta e em relação a operações que acredito que nem são do âmbito de fiscalização do Estado. Então, pediria sucessivamente, argumentando, que seja readequada a penalidade para aquela penalidade do inciso 8, a linha L da lei estadual. Era isso que eu tinha a complementar. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando Luiz. Processo em discussão, senhores. Lembrando que temos a preliminar aqui de nulidade, solicitado pela parte, também de perícia. Algum conselheiro? Senhor presidente. Doutor William Falcão com a palavra. A questão do argumento, eu queria manifestar sobre a questão do argumento levantado com base no artigo 276-A, parágrafo 5º e o parágrafo 6º. Na verdade, a acusação fiscal é de deixar de escriturar o documento fiscal na FD. O contribuinte alega que não foi intimado, não foi dada espontaneidade para ele regularizar. Mas, na verdade, o 276-A, quando fala nessa espontaneidade, essa intimação, é quando há no sistema a omissão da EFD. Não é omissão de documento na FD, aí é outra questão. Ele é bem claro quando diz, nos casos de omissão da FD, omissão da FD é quando a FD não consta no sistema, falou até o mês de abril. Aí sim, tem até a penalidade própria para omitir a FD. Mas antes, o fisco tem que intimar o contribuinte, pode ser notificação em papel, pode ser de forma eletrônica. O contribuinte, você não entregou sua FD, né? Entendo que é por aí. Aí ele vai e entrega a FD. Parágrafo 5º. E o parágrafo 6º é o prazo, termos e condições referente à retificação do arquivo da FD. O contribuinte também pode, aí não precisa da notificação, automaticamente retificar. A gente vê muitos FD retificada 1, 2, 3, 4 vezes, até terminar aquele inconcluso. Quando é que ocorre isso? Quando essa questão do parágrafo 5º é quando ele não transmite a FD. E no parágrafo 6º é quando ele transmite e o próprio sistema não recebe, o sistema não vai receber a FD dele, porque dentro da FD, por exemplo, do mês de abril, fala-se do mês de abril, está faltando a nota fiscal. Não, o fisco não sabe que está faltando aquela nota fiscal, não faz essa triagem. É quando tem alguma irregularidade pertinente à forma de apresentação da FD. Aí o fisco, né, recebe e rejeita, e comunica o contribuinte. Acontece, a gente vê muito isso nos sistemas. Que não é o caso. O caso aí é de omissão na FD de documento, lá na parte do registro de entrada, deixou de incluir um documento. Aí isso aí só vai à fiscalização, laboratório fiscal que faz, passa para a fiscalização para a autuação, são coisas diferentes. Então, é a nulidade. Por isso aí, no caso concreto, não. A outra questão... Doutor Igor, uma sugestão. Já que é uma preliminar suscitada pela parte, a nulidade, talvez fosse bom esgotarmos essas preliminares. Há também um pedido, cessamento de defesa por falta de clareza e provas da acusação. Então, seria interessante os senhores já discutirem preliminarmente essas duas nulidades suscitadas pela parte e avançaríamos no processo. Alguma referência nessa questão de provas, falta de clareza? Coincidentemente, senhor presidente, ia ser o meu segundo motivo. Eu falo só esses dois, né? Os outros, o doutor Matheus já falou sobre a questão da prestação de serviço não tributado, né? É assim, no próprio relato, a conselheira Mônica Castelo já falou, foi entregue para o contribuinte, juntamente com a infração, a relação de todas as notas fiscais, inclusive por mês. O fiscal teve o cuidado, porque às vezes você pega tudo espalhado de janeiro, não, aqui ele fez sequencial, colocou o mês de janeiro primeiro na relação, escriturou todas as notas, os valores e a chave de acesso,
depois foi janeiro a fevereiro, todos os meses, de janeiro a dezembro, estão aqui separados. Assim, para facilitar quem aplica o 128L, só faltou eles fazer o somatório por mês, mas as notas estão na sequência, eu já observei isso. Então, o contribuinte sabia exatamente quais as notas que não estavam escrituradas e se defender. Não, essa daqui estava escriturada, você errou, estava escriturada. Como às vezes a gente vê acontecer. Então, essas notas também estão aqui, não há nenhum motivo, porque colocou nota de infração janeiro a dezembro e prejudicou, deve ser a medida de defesa. Não, na informação complementar que faz parte do ato de infração, é levado ao conhecimento do contribuinte, estão elencadas as notas, chave de acesso e o mês de cada um. Cada uma foi emitida. Esses dois aspectos, senhor presidente, que eu gostaria de me manifestar. Doutor Pierre levantou a mão ou a impressão minha? Não? Desculpe, então. Doutora Mônica, com relação às preliminares aí de nulidade. Senhor presidente, escutei aqui atentamente a defesa, né, bem como aqui a colocação das colocações do novo procurador. Eu entendo por afastar, né, essas preliminares, cerceamento de direito de defesa, como bem colocado também pelo doutor William, existe uma relação aqui no auto de infração, onde permite o contribuinte ter acesso a todas essas informações das notas fiscais, objetos da autuação. Eu entendo que, ao contrário do que dito pela defesa, os argumentos do auto de infração eles se encontram claros, não infringindo nenhum argumento da lei, do artigo 33, como foi colocado aqui pela parte. Eu entendo também, da mesma forma, que não ocorreu o bis in idem. Eu acho que se trata realmente de infrações distintas. Como bem colocado pela Procuradoria, é possível você ter notas fiscais seladas e não escrituradas, é possível você ter notas fiscais escrituradas e não seladas, enfim, são infrações completamente diferentes, né? Tanto é que existe até uma previsão de atenuante, caso essas notas fiscais seladas, não seladas, tenham tido aquela minorante, né, do parágrafo 12 e tudo. Então, eu entendo que são realmente infrações diferentes. Com relação à perícia, eu entendo também que ela é desnecessária, uma vez que, apesar de ter apresentado os quesitos, elas em nada iriam alterar aqui o meu convencimento com relação às provas já postas e trazidas aos autos, né? Então, eu também afasto essa questão da perícia. Com relação ao próprio argumento da parte de dizer que não se tratam de notas fiscais de ICMS, seria de ISS, que seria a maior parte da autuação, eu também discordo, né? Porque o ICMS é um imposto que não se incide somente sobre mercadoria. A gente vê também que existe a incidência do ICMS na prestação de serviços, né? E entre as incidências, campo de incidência, estaria justamente essa prestação de serviço no momento em que é oferecida a recarga do celular. E assim, tanto é que realmente foi emitido com nota fiscal sujeita ao ICMS, né? Então, assim, por todas essas razões, aí já adentrando na própria questão do mérito, eu entendo realmente pela procedência da acusação e apesar, né, de na Câmara Superior já ver essa questão de ser pacífico por maioria também, que também não é unanimidade, claro, esse reenquadramento da penalidade, eu me mantenho, né, fiel ao meu entendimento, pelo princípio da especificidade, né, especialidade em termos de que existe uma previsão legal específica para esse tipo de infração. Por conta disso, eu afasto a questão do reenquadramento. Tá? Então, são essas as minhas considerações iniciais, senhor presidente. Obrigado, doutora Mônica. Doutor Pierre, agora sim, com o sinal levantado, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas conselheiros, conselheiras, Evaneide, nosso anjo da guarda, Ana Paula também, nosso anjo da guarda, doutor Matheus, ilustres representantes das partes. Presidente, agora nós discutiremos apenas as questões preliminares, é isso? Essa questão do bis in idem, ele está na preliminar? Não, podemos, sim. Questão preliminar de apenas para tem apenas essa questão, porque o mérito nós iremos apreciar posteriormente. Ok.
Quanto a que todos sabem, inclusive o doutor Matheus, que eu já há muito discuto essa questão da consunção, não bis in idem, certo? Mas da consunção. No entanto, nesse caso, com licença da representante das partes, eu entendo que não é o caso da consunção. A consunção, uma penalidade maior abarca a menor, quando ela é fruto concatenado dos mesmos atos para o objetivo de um fim maior. Por exemplo, o exemplo dado pela parte é perfeito. Ela teve uma omissão, certo? Para que ela fizesse a omissão do ICMS, ela deixou de escriturar, ela deixou de fazer a nota e tudo mais. Então, são fatos consequentes para um objetivo único, que é a omissão. Neste caso aqui, embora elas pareçam ligadas, certo? Não há um objetivo único. Elas são penalidades distintas, mas também são desconectadas, porque, como disse a doutora Mônica, pode ser selada e deixar de escriturar, e pode ser escriturada e não ter o selo. Então, não há uma concatenação, não há um elo de que seja um crime menor para um fim do maior. Um crime não, um ilícito. E, no caso aqui, a penalidade é decorrente de um ilícito, que seria a obrigação acessória. Então, eu entendo que são distintos e que não se aplica à construção. O bis in idem também não. Né? Poderia ser a construção, mas o bis in idem eu entendo que não. É só para explicar o meu ponto de vista, porque normalmente eu brigo muito por essa questão da construção, embora seja vencido. Né? Eu achei ótimo o exemplo dado pela parte, mas infelizmente não se aplica ao caso. Então, nas preliminares, eu também entendo por afastá-la, senhor presidente. Alguma discussão adicional, senhores, com relação ao preliminar, cessamento, ausência de notificação, falta de clareza, pedido de perícia, também essa questão do bis in idem, trazido pelo doutor, destacado pelo doutor Pierre. Caso contrário, avançaremos aqui no mérito, né, e até com, já mencionado pelo doutor Matheus, né, o entendimento, inclusive da Câmara Superior, para esses casos, há uma penalidade, né, diferente da indicada do auto de fração. Doutora Mônica, como vota? Se não há mais discussão, vamos adiantar. Senhor presidente, conforme eu expus há pouco, né, eu afasto as preliminares alegadas pela parte. E no mérito? No mérito, eu entendo pela procedência da autuação, nos termos do artigo 123, 3G da lei. Ok. Doutora Mônica, doutor Pedro Jorge, como vota? Presidente, nós não discutimos mérito. Eu tenho solicitado aos senhores a discussão. Eu pensei, por isso que eu perguntei, nós vamos discutir agora só a preliminar? Então, desculpe. Então, com a palavra, doutor Pierre, pode aprofundar a discussão. Desculpe, eu não me pronunciei sobre a questão de mérito, eu tinha entendido que nós estávamos discutindo a preliminar para posteriormente discutir no mérito. Bom, quanto à questão do mérito, todos sabem, meu entendimento aqui é pela aplicação do 123.8L na penalidade. Limitação, 2% limitado a 1.000 FIIs. Alguma discussão adicional com relação ao mérito? Senhor presidente, também eu tenho esse entendimento de aplicar o 123.8L, né? Inclusive, eu já fiz até um cálculo aqui, levando em consideração a ofício de 2013, que é a época da inflação, a ofício de 3.0407. Então, em linhas gerais, é limitado a 1.000 FIIs, né? 2% limitado a 1.000 FIIs. Se pega todo o valor, vamos dizer que se somar mês a mês e der acima de 1.000, a ofício der 2%, calcular 2%, vai dar 80 e poucos mil reais. Mas se limitar os 12 meses a 1.000 FIIs, tem meses que eu só fiz 2 meses, que dá menor, né, o valor vai dar uns, aplicando o 8L, 30 mil reais, mais ou menos, 30 e poucos mil reais. É só para alertar que, sendo vencedor pelo 8L, que eu acredito que será, quem for fazer o cálculo, observar que tem que usar o FIIs de 2013,
que é a época da inflação. Mais alguma discussão, senhores, com relação ao mérito? O doutor Fernando Luiz pediu aqui a palavra. Palavra concedida, doutor Fernando. Não, era que, como já tá na discussão e o doutor Pierre e o doutor William já falaram em relação à penalidade, eu só ia pontuar que a relatora não mencionou a questão da penalidade com base na redação original, que tinha um limitador. A redação original que estava vigente na época das operações, que tinha um limitador também em UFIS, quando tiver na contabilidade o registro das operações. Então, aí, para que se manifestasse em relação a isso, mas aparentemente já está sendo tratado aqui no reenquadramento pelos demais em relação ao 8L, então, mas era só para pontuar isso, tá? Obrigado. Ok, doutor Fernando Luiz. Doutora Mônica quer se manifestar sobre o assunto? Não, nos termos do auto de infração mesmo. Essa é uma questão já vencida, né, senhor presidente? Já é o meu posicionamento nos termos da autuação mesmo. Alguma discussão adicional, senhores, com relação ao processo, inclusive o que foi destacado pelo doutor Fernando? Senhor presidente, Pois não, doutor? acharia até interessante o doutor Matheus fazer alguma manifestação acerca desse assunto, porque está se repetindo muito esses detalhes que nós estamos aplicando atenuante do 8L, né? O maioria na Câmara Superior. Mas, atualmente, os representantes das empresas estão arguindo que a penalidade do 3G, né, que hoje está 10%, e a gente muda para 8L, essa penalidade do 3G, de 10%, ela veio com a Lei 16.258 de 2017, que anteriormente, a penalidade, é isso que o doutor Fernando está arguindo, eu entendi, dizendo que, se foi em 2013, isso aí aconteceu em 2013, a penalidade vigente na época era valor eu estou abrindo aqui para ler igual assim, porque no livro não tem não, mas o doutor Fernando pode ler a penalidade, se tiver aí, para os conselheiros entenderem o que é que ele está argumentando. A penalidade do 3G, na época do fato gerador, você tem ela aí? Não. Eu posso ler. Pois lê aí. A multa equivalente a uma vez o valor do imposto, ficando a penalidade reduzida a 20 UFIS, se comprovado o competente lançamento contábil do aludido documento. Pronto, é exato. Então, é isso que ele está argumentando. Ele está defendendo, na verdade, ele está pedindo o 8L, pediu o 8L, mas também ele está argumentando que seria o caso de aplicar o 3G à época do fato gerador, porque o auto de infração só foi feito depois, né? O auto de infração foi feito em 2018, com a legislação vigente, e a alteração desse 3G foi em 2017, não é isso? Aí ele está arguindo. Só que eu estava pensando aqui, tudo bem, pegar cada documento, vamos dizer que tivesse tudo escriturado, então fosse 20 UFI para cada documento, a penalidade não seria mais gravosa do que a 8L, não, porque a 8L veio estar aplicando para beneficiar. E aplicar, em vez da 3G, que foi aplicada aqui, já com a redação da 16.258 de 2017, 10% está sendo atenuada pelo 8L. Mas se aplicasse a 3G na forma original, será que não seria mais pesada? Não, eu entendo que sim. Por quê? Vamos dar só um exemplo. Se essa nota saiu com 17% do ICMS, né, 17%, a cobrar uma vez o valor do imposto, a multa, então ia cobrar 17%. E o 3G agora é 10% do valor da operação. E o ICMS calculado, não era 17% sobre o valor da operação, não seria, era maior, não? A 3G não fez, foi atenuar, não? E mesmo aplicando a 20, o FIS tivesse contábil, eu também tenho a impressão que seria maior. É só para dar resposta para o contribuinte, porque, na verdade, eu entendo que é o 8L. É isso.
Ok, senhores. Doutor Matheus, quer fazer alguma observação? Rapidamente, senhor presidente, essas considerações que foram feitas pelo doutor William seriam aplicáveis, e aí sim teria que aplicar com razão a argumentação do doutor Fernando, quando ele diz, então teria que aplicar a infração com a redação originária, da época em que ocorreram os fatos. É claro que é o tempo que rege a norma jurídica a ser aplicada ao fato. Isso aí não tem dúvida. Mas ocorre que o que nós temos aí é uma questão conceitual. A Câmara Superior e as câmaras têm entendido, com a oposição da Procuradoria, que o caso de falta de escrituração de nota fiscal, na verdade, ele se enquadra, esse fato, esse conceito de falta de escrituração, se enquadra lá na falta de informação em documentos digitais. Ou seja, a falta de escrituração em si, na forma como víamos anteriormente, ou seja, a falta num documento concreto, essa falta de escrituração, ela foi incorporada, esse conceito está incorporado lá na infração prevista no 8L, razão pela qual é questão conceitual. Se a falta de escrituração está contida, o conceito da falta de escrituração está contido no 8L, não há por que falar em aplicação retroativa, porque senão aí nós teremos uma contradição. Quer dizer, em determinado momento nós vamos dizer que não, a falta de escrituração é válida, mas vamos aplicar a norma anterior, vigente à época. Não. Ou aplica-se um conceito, como vem sendo aplicado pela Câmara Superior, ou seja, que a falta de escrituração, na verdade, está contido no conceito de falta de informação em documentos digitais, na escrituração fiscal digital, ou não, não tem outro jeito. Razão pela qual, doutor William, e aliás, o doutor William já se inclinou nesse sentido, dizer, porque acha que aplica mesmo o 8L, né? É isso mesmo. Eram só essas considerações, que a questão aí me parece que seja conceitual. É isso, senhor presidente. Obrigado. Doutor Pierre, quer falar? Com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Matheus, me permita, pelo menos no meu caso, né, mas o que eu tenho visto nos votos, a aplicação do 123.8L é o seguinte, é que podem ser aplicadas as duas penalidades, mas se aplica o 123.8L por ser ela mais benéfica. Inclusive, quando houver um confronto com o 126, parágrafo único, se for mais benéfica ainda, se aplicaria ela. Então, o que acontece é o cotejo entre duas novas possíveis de aplicação, se aplicando a se for mais benéfica. Se ao caso concreto aparece uma terceira penalidade que pode ser aplicada ao caso, sendo ela mais benéfica, esta é que deve ser aplicada. Este é o conceito utilizado para a aplicação do 123.8L, em todos os votos que eu tenho visto. Não é? O que se diz não é que se é o 123.8L, não. O que se diz é o seguinte, podem ser aplicadas ambas as penalidades, mas, por ser a menos gravosa para o contribuinte, aplica-se o 123.8L. No caso em questão aqui, há uma terceira via, uma terceira penalidade que poderia ser aplicada. O caso é ver se ela é menos gravosa para o contribuinte. Primeiro, necessita-se ter para aplicação que as operações estejam corretamente escrituradas. Nós sabemos disso, se ela está corretamente escriturada. Essa corretamente escriturada, ela se refere apenas aos livros fiscais ou inclusive à EFD? Certo? Então, há essa dúvida. Teria que baixar em diligência para poder ver se ele ou ele já trouxe a prova comprovando que fez essa correta escrituração para a aplicação da minorante em parágrafo. E depois de tudo isso, ainda nós teríamos que fazer o cotejo entre o levantamento da 123.8L com essa minorante. Então, eu acho assim, se o contribuinte não trouxe já os autos, certos elementos de prova, baixar-se em diligência para essa verificação, para se depois chegar à conclusão que a mais benéfica seria 123.8L, né? Fere o princípio da celeridade processual, da economia processual.
Eu entendo que, se o contribuinte trouxe já à baila todos esses elementos, nós podemos decidir logo se aplica a mais benéfica ao contribuinte. Mas se ele não trouxe e nós temos dúvida, com certeza nós sabemos que a 123.8L é mais benéfica que a 123.3G. E, como disse o doutor William, mesmo com levantamento assim, superficial, parece que a 123.8L seria a de menor valor. Então, ante todos esses argumentos, doutor Matheus, embora eu não concordo com a fundamentação, mas eu concordo com a aplicação do 123.8L, salvo se a relatora, ou a parte, trouxer agora uma explicação de que esses elementos de que ela está devidamente escriturada, essas notas fiscais estão devidamente escrituradas, né? A operação está devidamente escriturada, e se houve um cálculo, porque aqui a aplicação é em questão de ser ela mais benéfica. Tem que se levar em conta isso aí, né? Então tem que haver esse confronto com o 123.8L. Obrigado, doutor Pierre. Obrigado, doutor Pierre. Senhores, a doutora Mônica, a indagação feita do doutor Pierre, há elementos com provas de estruturação contábil dessas notas fiscais? Não, senhor presidente. Respondido, doutor Pierre. Bom, senhores, acredito que já temos elementos suficientes para colher os votos dos senhores. A doutora Mônica já iniciou a aplicação do 123.3G, conforme auto de infração, parecer. Na realidade, senhor presidente, eu vou retificar só com relação a isso, seria nos termos do parecer. Os termos do parecer. Ok. Podemos, então, iniciar a coleta dos votos. Doutora Mônica, doutor Pedro, como vota? Presidente, eu inicio a divergência no sentido da capitulação, seria pelo 123.8L. Ok. Doutor Fernando, desculpe. Doutor Fernando, sim. Presidente, eu acompanho a divergência, viu? Ok. Doutor Pierre. Com a divergência, presidente. Doutor William Falcão. Acompanho o voto divergente, senhor presidente. Doutora Helena. Eu acompanho a relatora. Então, esta Câmara conhece do recurso, nega, na verdade, afasta preliminarmente as nulidades suscitadas e o pedido de perícia, decisão unânime no mérito, por maioria de votos, dá parcial provimento. Há um pedido à parte, né, nesse sentido também, de aplicar o 123.8L. Votos divergentes, doutora Mônica, doutora Helena, conselheira relatora, doutora Mônica, e o doutor Pedro fica designado para a lavratura da resolução. Esta decisão para o processo auto de infração 2018-04117. Vamos dar prosseguimento à nossa sessão e anuncio o processo 2397-2018, auto de infração 2018-04122, recorrente Sanfarma, Santo Antônio Farmacêutica, recorrido, sai do julgamento de primeira instância, conselheira Mônica Maria Castelo, conselheira relatora, e que já passo a palavra. Obrigada novamente, presidente. A presente acusação refere-se à falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido à substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. Estou constatada a falta de recolhimento do ICMS no montante de 40.362, referente ao exercício de 2013. Encontra-se as folhas 13, um CD, contendo todos os dados que fundamentam a acusação fiscal. Informação complementar, existe uma informação no seguinte sentido, que as mercadorias arroladas no dispositivo legal transcrito, que é o artigo 546 do regulamento do ICMS, refere-se à questão de substituição, não é? É o regime tributário, só que é um regime tributário que não se aplica, no caso aqui, ao inciso 4, equipamentos e materiais eletrônicos, elétricos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, artigos de vestuário, etc., que ele elenca aqui alguns, onde, com base no artigo 548, inciso B,
do decreto 24569 de 97. O contribuinte, ele apresenta tempestivamente a defesa, alegando aqui em seus argumentos nulidades do lançamento, processamento de direito de defesa, parcial decadência nos termos do artigo 5º, parágrafo 4 do CTN, a imprestabilidade do levantamento a demonstrar a ocorrência da infração tributária, a não ocorrência da infração, inexistência de prejuízo ao fisco, necessidade de perícia técnica e, de forma alternativa, a aplicação do 123.1d da 12.670. Na primeira instância, o processo é julgado parcial procedência pelo reconhecimento da parcial procedência nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, mas é afastada as demais preliminares trazidas pela recorrente. Então, a intimação, o contribuinte, ele recorre, certo? E ele reitera no seu recurso ordinário pedido de nulidade da ação fiscal por falta de informação nos meses que ocorreu a infração, aduz a não ocorrência da infração, razão da não incidência do ICMS nas operações de transferência entre filiais, a imprestabilidade do levantamento para demonstrar a ocorrência da infração, pois a auditoria fiscal realizada no autuado foi operada sem conferir adequadamente a situação de fato que for objeto da autuação, gerando diversas incorreções. A necessidade de realização de perícia técnica, apontando também os quesitos, ausência de prejuízo ao fisco estadual, requer de forma alternativa a aplicação da penalidade 123.1d da 12.670 de 96. O processo segue, então, para a assessoria processual tributária, que em sua fundamentação emite o seguinte parecer. O presente parecer tem como objeto a análise do recurso ordinário e do reexame necessário interposto em razão do julgamento parcial procedente da acusação de falta de recolhimento do imposto, referente aos produtos enquadrados no artigo 548-B do regulamento ICMS, que não estão sujeitos ao regime de substituição tributária. Inicialmente, é refutada a questão da decadência, diversamente do entendimento manifestado no julgamento singular, por entender que a ausência da declaração do valor do ICMS lançado no presente auto de infração configuraria a hipótese prevista no 149, inciso 4 do CTN, atraindo, portanto, a regra do 173, inciso 1. Refuta também o pedido da nulidade, formulado pela recorrente, sobre a alegação de cessamento de direito de defesa pela ausência de indicação dos meses. A acusação é o conjunto da auto-infração, informação complementar e documentação probante. Nesse sentido, existe o CD, como foi dito, né, que contém uma planilha demonstrativa, onde consta número de nota fiscal, data de emissão, código do item, descrição do item, base de cálculo, ICMS destacado, possibilitando a parte o exercício da pleno direito de defesa. Bom, superadas as preliminares, né, seguindo aqui para o mérito, a autuação aqui, o autuado é contribuinte regulamento inscrito, enquadrado no CNAE de Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, sujeitando-se ao recolhimento do ICMS com a substituição tributária, nos termos do artigo 546 do decreto, exceto as mercadorias elencadas no 548-B do mesmo diploma legal, que são aquelas que eu li no início. Examinando a planilha constante no CD, verifica-se que os itens enquadrados nas exceções previstas no dispositivo legal mencionado, bem como inexiste ICMS destacado, justificando, portanto, o lançamento efetuado pelo agente do fisco. O auditor do fisco carregou, portanto, todas as provas que constam nos autos, né, entendendo ser desnecessária a realização da perícia, formulado pelo recorrente. Afasta também o pedido de reenquadramento da penalidade 123.1d, considerando que as da operação não se encontram regularmente escrituradas, condição necessária à aplicação do artigo. Nesse sentido, sugere conhecimento de ambos os recursos, dar-lhes provimento e confirmar o lançamento efetuado no auto de infração, julgando procedente a acusação fiscal. É o relato. Obrigado, doutora Mônica. Eu fiquei só na dúvida, doutora Mônica. O julgamento singular foi pela procedência ou parcial? Parcial procedência, porque acatou a parcial decadência do auto. Ok. Quais são os meses, só para destacar aqui?
Eu informo já, senhor presidente. Pode seguir. Ok. Então, já passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto. Com a palavra, o procurador do Estado. O presidente, período da decadência acho que são os meses de janeiro, fevereiro e março. Bem, senhor presidente, a questão posta é muito interessante, tanto na perspectiva da decadência, quanto na perspectiva da falta de recolhimento. E por que eu digo isso? Qual é a infração? A infração da acusação é a falta de recolhimento do ICMS normal. A empresa, estabelecimento que comercializa produtos farmacêuticos, ela, como essas empresas hoje, em geral, viraram quase que um supermercado, tem de tudo lá. Você compra bola, compra bombom, compra... Se duvidar, em alguns você vai encontrar até uísque. Pois bem, e aí acontece que por conta dessa variedade de produtos que essas empresas comercializam, elas acabam se sujeitando a regimes diversos, né? Então, uma parte é substituição tributária, outra parte é antecipação, outra parte é regime normal de tributação, e aí compreende-se até que em determinadas situações essas empresas acabem procedendo de forma equivocada, o pessoal lá da ponta que vai emitir as notas fiscais, né, não percebe direito qual o regime que se dá, ou o sistema que foi montado, o sistema eletrônico, o software adotado não faz essa distinção, e aí acaba acontecendo esse fato, tanto é que os valores são insignificantes, não são significantes, eu quero dizer assim, em relação à movimentação da empresa, né? Mas o fato é que ela, sendo empresa que comercializa produtos farmacêuticos, ela está sujeita à substituição tributária na maior parte dos produtos. No entanto, em relação a alguns desses produtos, qual é o caso indicado nessa auto-infração, ela deu a saída como se ele estivesse sujeito à substituição tributária também, não destacou o ICMS, que seria normal, que seria o ICMS de apuração. É esse o imposto que está sendo cobrado. Quanto a esse fato, não há discussão. Os argumentos são utilizados pela empresa, dizendo que não se identifica, falta de informação, cerceamento ao direito de defesa. Me parece que esses argumentos todos, utilizados pela recorrente, não se aplicam. Mas há de se considerar, a Procuradoria aqui não pode deixar de reconhecer, que, aliás, foi reconhecido até pelo julgador singular, que é a ocorrência da decadência, né? É que a operação está escriturada, ainda que não esteja regularmente escriturada, ou seja, por conta da falta de destaque do ICMS, não pode dizer mais, mas, na verdade, a empresa, ela emitiu a nota fiscal, escriturou a nota fiscal e, portanto, deu ao conhecimento do fisco todas as informações necessárias para que ele pudesse efetuar, eventualmente, o lançamento do imposto que deixou de ser cobrado pela empresa que deixou de ser lançado. Razão pela qual a Procuradoria entende que a falta de informação deve ser afastada, porque as informações na ação fiscal estão muito claras, as notas fiscais e todos os períodos. A questão da imprestabilidade do levantamento para demonstrar a ocorrência, mas esse argumento me parece que não se sustenta também. Perícia, desnecessidade, porque o que o agente fiscal fez foi só identificar as notas fiscais e dizer, até que não houve recolhimento do imposto, não há destaque do ICMS nessas notas fiscais. E há um argumento que ele aduz, o contribuinte, que é de que teria sido transferência de mercadoria. Ora, mas essa saída, nós estamos falando em si da saída do estabelecimento, do contribuinte, essa saída ela é tributada. A questão da transferência, aliás, como entendeu
recentemente até o Supremo Tribunal Federal, que não há incidência do ICMS nas transferências, não se aplica ao presente caso. Mas há de ser aplicado, sim, a questão da decadência para os meses de janeiro, fevereiro e março, porque as operações foram escrituradas, foram dado conhecimento ao fisco do que aconteceu. E quanto à aplicação da penalidade, que é artigo 123.1d, que é exatamente, me parece que esse caso é de aplicação dessa penalidade. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Forma regimental, passo a palavra aos representantes da parte. Doutor Marcílio, doutor Fernando, inicia a discussão. Doutor Marcílio, com a palavra. Bem, como relatado, né, o fiscal promoveu a atuação com base nos artigos 73, 74, 548b do Decreto 24.569, sendo aplicada a penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 12.670, da qual resultou na atuação no valor de R$ 80.725,50. A cobrança do imposto, né, devido no importe de R$ 40.362,65, somado à multa aplicada equivalente a uma vez o valor do imposto, né? Em suma, por ter considerado que as operações acobertadas pelas notas fiscais levantadas no período de janeiro a dezembro de 2013 não se sujeitaram ao regime de substituição tributária. E aqui, com a devida vênia, a Procuradoria, eu reitero o destaque ao ponto de nulidade formal, em razão do auto de infração, né, que seria apurado de forma anual, de janeiro a dezembro de 2013, sem, contudo, constar as especificações quanto aos meses, né, em apreço ao artigo 33.11 do Decreto 25.468. No mérito, vale destacar a questão da não incidência, né, do ICMS sobre as operações de transferência entre filiais, com fulcro na súmula número 166 do STJ, né, abre aspas, que diz: não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Então, tendo em vista, como sabido, que o ICMS pressupõe a operação de circulação de mercadoria no sentido de transferência de titularidade do bem, de forma que se verifica pela documentação enviada pela empresa, incluída nos arquivos do SPED, que constam também as notas com a CFOP 5409, que correspondem à transferência de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiro em operação com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, né, o qual abrange também as transferências para outro estabelecimento da mesma empresa, né, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiro que não tenha sido objeto de processo industrial no estabelecimento. Então, aí é verificado, conforme o exemplo, até que se colaciona na peça recursal, que se tratam de notas de transferência entre filiais, né, conforme descrito na natureza da operação e também pelo CNPJ que constam, certo? Em seguida, é válido salientar também a percepção da inconsistência da documentação acostada, que se destaca até o fato do julgador aduzir, abre aspas, que o lançamento fiscal seria corroborado
pelo seu reflexo na escrituração de saídas da empresa, no SPED, demonstrado pelas folhas 63 dos autos e detalhado na tabela gravada na mídia de folhas 13. Ou seja, aí foi necessário que o julgador acessasse posteriormente a lavratura do auto, documento que justificasse a base autuada, né, e o valor do tributo lançado. Então, foi nesse sentido que se foi manifestado pela impossibilidade das razões da acusação fundamental ao auto lavrado. Ainda com a questão de mérito, foi visto que a fiscalização relata a ausência de recolhimento de ICMS sobre algumas mercadorias não sujeitas ao regime de substituição tributária, como exemplificado na peça recursal, nebulizador, micronebulizador e brincos, né, tipo Studex, conforme destacado na planilha, né. Entretanto, após a devida escrituração fiscal, a empresa efetuou o recolhimento do montante devido ao ICMS próprio incidente sobre as mercadorias referente aos brincos, o que pode ser constatado por perícia também, o que foi requerido em recurso. E ainda quanto às demais mercadorias mencionadas, considerados na composição, né, da base de cálculo, não há que se falar em recolhimento do ICMS, visto que aquelas mencionadas não eram mercadorias sujeitas à substituição tributária, né? Inclusive com o código o CST 060, né, destacado na nota fiscal de entrada, levantada pela própria fiscalização, que identifica o recolhimento anterior do imposto na cadeia. Então, não houve aí contra essas mercadorias o prejuízo ao fisco, né, quanto à base que se formou para a autuação. Então, por isso é que se reitera a necessidade desse deferimento da perícia, dado essas inconsistências. Né, e, por fim, considerando que a recorrente sempre foi cumpridora de suas obrigações e tampouco agiu com dolo, né, na realização dessa escrituração fiscal, como corroborado pelo próprio procurador, a questão de ser um grande volume de tipos de operações que acabam, por vezes, causando uma confusão não dolosa, né? Ressalta-se que não houve, nesse sentido, o prejuízo a intenção, o prejuízo ao fisco estadual, né? Não cabendo a penalidade prevista no artigo 123, 1C da Lei 12.670, né? O que se roga, né, pela readequação à lei, a penalidade menos gravosa, qual seja do artigo 123, 1D da Lei 2.670, né, que prevê a redução da multa aplicada ao patamar de 50%. E é nesses termos que se encerra a defesa pleiteando a improcedência do auto. Obrigado, doutor Marcílio. Pois não, doutor. Posso também complementar a fala do colega? Só para pontuar que, no parecer da assessoria, eu não consegui verificar a manifestação dela sobre a alegação de que as operações são relativas a transferências de filiais. Então, o parecer da assessoria aparentemente não se manifestou quanto a isso. Nesse sentido, é que a gente reforça o pedido de perícia, porque aqui não é questão só de lançamento de multa, não é só questão de verificar uma eventual deficiência numa formalidade de ausência de destaque de ICMS da nota. Aqui é questão de lançamento de ICMS não pago. Então, tem que se verificar se efetivamente deixou de ser pago ICMS devido.
E, como o eminente procurador pontuou, os tribunais superiores têm entendimento de que transferência entre filiais não é considerado a existência de ato de mercância que enseja a incidência do ICMS. Né? Por isso que eu peço e reforço esse pedido da defesa para que seja realizada a perícia para verificar as efetivas operações, as partes, o remetente e o destinatário, que, ao final, considera que vai ser verificado que foram transferências entre filiais, razão pela qual não pode ser cobrado o tributo lançado. É isso que tinha a complementar. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, em primeiro lugar, só uma pequena pergunta à relatora. Não há dúvida que essas notas são transferências ou tem alguma nota que não é transferência? Não tenho essa informação. A parte pode... As notas estão lá, né? Não. Bom, vou partir do pressuposto, já que não foi atacado, que todas se referem à transferência, senão a gente, se for o caso, volta para a conferência. Doutor Matheus, me permita discordar do entendimento de que o julgamento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral não atinge esse caso. Nós votamos essa semana um processo em que nós acatamos o julgamento do Supremo Tribunal Federal, era uma questão, logicamente, interestadual, entre matriz e filial. Mas eu quero destacar aqui que, embora o caso se referisse a uma operação interestadual, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu, como pano de fundo, que não incide ICMS nas operações entre entre filiais ou matrizes filiais na mesma empresa, mesmo ou apesar de serem operações interestaduais. Então, não foi exclusivamente para operações interestaduais. Inclusive, o ministro Luiz Fux, me permita me aproximar demais do telefone, mas eu sou cego, né? Ele diz o seguinte: segundo o presidente do STF, a partir dessas premissas, o tribunal firmou jurisprudência que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimento de propriedade do mesmo contribuinte não configura circulação de mercadoria, descaracterizando, portanto, o fato gerador de ICMS. Nesse aspecto, mostra irrelevante que a origem e o destino estejam em jurisdições territoriais distintas. Veja bem, não foi a aplicação de transferência interestaduais. É inconstitucional a existência de ICMS entre estabelecimentos da mesma empresa, mesmo que sejam operações interestaduais. Então, eu tenho um entendimento que, neste caso, assim como no anterior, é obrigação da administração aplicar o julgamento de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, tornando-se improcedente a autuação. Caso vencido nessa parte, eu concordo inteiramente com a Procuradoria que há decadência dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013, né? E tem uma questão interessante também. Durante a fiscalização, o contribuinte foi lá e pagou o ICMS. Embora ele tenha perdido o direito à espontaneidade, foi pago. Então, caso vencido, certo? Eu entendo que esse ICMS ele tem que ser abatido ao lançamento. O contribuinte perdeu o direito à denúncia espontânea, à espontaneidade, mas o ICMS foi pago da operação. Então, ele tem que ser abatido do lançamento. Em suma, senhores, é isso. Doutora Helena, com a palavra. Senhor presidente, é que eu estava analisando, folheando aqui as peças do auto de infração, eu vou repetir aqui o questionamento do doutor Pierre, porque, assim, eu não vejo aqui nenhuma informação, além das informações trazidas pela parte, de que essas operações se tratam realmente, efetivamente, de transferência, e é importante que a gente saiba sobre isso,
entendeu? Isso mesmo, Helena. Senão, nós podemos correr o risco de estar tomando uma decisão aqui, com base na decisão dessas, porque as operações de transferência, e de repente, existem operações que não são de transferência, porque eu não verifiquei no auto de infração, nas peças processuais, além dos argumentos da empresa, nada que realmente demonstre que essas operações são de transferências. Doutor Fernando, tem alguma informação, esclarecimento a dar com relação a essa dúvida? Doutor, nada a acrescentar. A defesa foi em relação a realmente que existiam operações, e é por isso que pediu a perícia por meio dos quesitos, que é para ficar claro nos autos se houveram ou não e qual é o percentual de operações autuadas que são relativas a transferências entre filiais. O que a empresa verificou e que foi pontuado é que existiram operações dentro dessa base de atuação que são relativas à transferência. É por isso que é necessária a perícia. Eu levantei a mão só para fazer uma retificação, um pedido de desculpas aqui para o procurador, se eu tiver entendido errado a manifestação dele, que eu acredito que tenha, depois da manifestação do Dr. Pierre, de que ele considerar de qual seria o entendimento dos tribunais superiores em relação à tributação das transferências entre filiais em operações interestaduais. Então, se eu tiver compreendido errado, desculpe ter colocado palavras na boca do procurador. Então, era essa a minha intenção. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Processo de discussão, doutor Pierre com a palavra. Presidente, diante da informação da relatora, que não tem certeza, e do que afirmou a doutora Helena, que eu concordo plenamente, eu tenho que retificar o meu entendimento que não há como julgar o auto de infração improcedente. Eu proponho realmente uma diligência para que se verifique as notas fiscais que se referem à transferência entre filiais da mesma empresa, senhor presidente. Caso superado, né? Essa daí não há como aplicar a improcedência da autuação. Eu não vou saber se é parcial ou total. É isso, senhor presidente. Eu sugiro votar primeiro as preliminares de unidades e uma eventual divergência, né? Uma eventual diligência. Doutora Mônica, a informação de que o contribuinte elaborou quesitos, a senhora tem como identificar quais são os quesitos, qual o pedido formal da empresa de perícia ou diligência? E não sei, para mim a senhora congelou a imagem aqui, não sei se para os demais. E também se escuta. Eu tô aqui, não sei se dá para me ver, dá para me ver? Agora sim, porque estava congelada a imagem. Na página 83 do recurso, ele diz o seguinte: a recorrente apresenta os seguintes quesitos a serem respondidos pelo técnico perito técnico quando da elaboração do laudo pericial, da análise da planilha acostada pela fiscalização. É possível identificar que se trata de operações entre empresas do mesmo contribuinte? Da análise da planilha acostada pela fiscalização, é possível identificar a forma de apuração do imposto imputado como devido pela fiscalização? Ante as informações que o fisco possui, vista a submissão dos arquivos, escrita fiscal digital e IDF, é possível identificar o recolhimento do ICMS próprio incidentes sobre as mercadorias denominadas brincos Studex. De igual modo, considerando que as empresas emitentes das notas fiscais de entrada levantadas pela fiscalização são contribuintes do fisco cearense, é possível verificar o recolhimento do ICMS devido na sistemática de substituição tributária? Da consulta ao NCM das mercadorias constantes na referida planilha, é possível identificar quais são excepcionados do regime de substituição tributária? Foram 5 quesitos, foram esses. Obrigado, doutora Mônica. Senhores, doutor Pierre, que sugeriu também a questão da perícia, né? Além dessas operações de transferências, a necessidade, parece-me, né, de verificar, segundo os advogados, que houve recolhimento de uma parte dessas mercadorias. Enfim, então teríamos que formular se a decisão da Câmara no sentido de baixar o custo do processo em perícia. Doutor Pierre. Presidente, sim, essa parte do julgamento, do pagamento, eu queria esclarecer que não é para retirar do auto de infração, mas ser abatido, posto que se houve
segundo informação do próprio contribuinte, foi após o início da fiscalização, o que afasta a denúncia espontânea. Então, não seria para retirada da base de cálculo, mas sim para ser abatido do lançamento, posteriormente. Lançamento mantido, dispensação da mercadoria e depois abatido. Apenas para essa explicação. Processo à discussão, senhores. Lembrando que há um pedido da parte de nulidade por cessamento de defesa, por não estar detalhado mês a mês as operações. Temos também a decadência, né, de janeiro a março, e também essa questão da perícia. Então, a recomendação de que apreciemos, primeiramente, as preliminares, considerando que o trabalho a ser realizado, né, pela perícia não envolveria também todo o exercício, todo o período da ação. Em discussão, senhores. Doutor William, muito calado. Doutor Pierre, com a palavra. Eu tenho que falar porque o doutor William, não sei por que está calado. Não, presidente, eu concordo inteiramente, a posição muito sábia do senhor. Vamos votar primeiro a nulidade, depois a decadência, por caso haja perícia, ela só vai se restringir no período de abril a dezembro, né? Será um trabalho menor para a perícia. Conselheira relatora, com relação às preliminares de nulidade e decadência. Nulidade. Está me vendo? Sim, agora sim. Nulidade do lançamento por cessamento ao direito de defesa, por falta de informações dos meses da infração, eu afasto. Existe uma planilha, né, onde existem essas informações referentes a essa foi colocada aqui pela parte, né, não apresentando o cessamento ao seu direito de defesa, sendo possível o exercício da sua ampla defesa. Algum conselheiro vota em sentido contrário? Todos afastam essa preliminar nulidade. Com relação à decadência, doutora Mônica, com relação aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013. Com relação à decadência, eu afasto, com base na hipótese prevista no artigo 149, inciso 4 do CTN, sendo assim, conjugado com 173, inciso 1. Vamos escolher o voto de cada conselheiro. Doutor Pedro. Presidente, eu inicio a divergência acatando a decadência dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013. Doutor Fernando. Presidente, acompanha a divergência do doutor Pedro. Obrigado. Doutor Pierre. Com divergência, senhor presidente. Doutor William e Falcão. Põe o voto de divergência. Doutora Helena. Com a divergência. Então, por maioria de votos, acata a decadência referente ao período de janeiro a março de 2013. Temos agora um pedido de perícia da parte, né, com os quesitos que foram lidos pela doutora Mônica. A pergunta, esses quesitos, além também da solicitação ou indicação do doutor Pierre, verificar as operações de transferência, essa operação que envolve o recolhimento, né, lá após a ação fiscal do produto Brincos, é isso? Brinco Studex, que a empresa teria recolhido o imposto devido. A apreciação do senhor. Doutora Helena, com a palavra. Senhor presidente, eu não quero ser inconveniente nem insistente, mas, assim, eu acho importante a gente analisar, quesito por quesito, desses apresentados pela parte, para a gente não incorrer no risco de acabar encaminhando para a perícia e a perícia tendo que fazer um levantamento total. Porque, pelo que eu vi aí, tem quesitos que leva, consequentemente, a um levantamento total desse período inteiro. Então, assim, eu acho que eu queria, porque eu não estou me sentindo segura, eu queria que a doutora Mônica, por gentileza, lesse quesito por quesito, para que a gente verificasse se realmente procede ou não procede o encaminhamento da forma solicitada pela empresa. Só questão de ordem. Doutor Pierre, com a palavra, depois a doutora Mônica. Pois não. Doutora Helena, eu não fiz a proposta de uma diligência
nos quesitos formulados pelo contribuinte, né? A diligência que eu estou fazendo, que eu fiz a proposta, é somente para identificar as operações relativas a transferências, certo? E os pagamentos relativos a esses brincos, se é que se refere só a brincos, efetuado posteriormente, nenhum outro quesito. Eu não estou dando, assim, o meu entendimento não era com uma perícia ampla, como o contribuinte sugeriu, até porque nós afastamos uma série de argumentos já, né? Seria apenas nesses dois sentidos. Concordo plenamente, doutor Pierre. Então, eu fiz referência ao pedido formal da parte, porque temos que apreciar. Então, peço à doutora Mônica que faça a leitura e relacione exatamente quais os quesitos, formule quais os quesitos que devem constar no pedido. Doutor Pedro Jorge pediu a palavra. Pedi, presidente, só um segundinho. Não era melhor votar logo se vai marchar em diligência, não, e depois formular esses quesitos? Bom, de cara nós já temos aqui, né, as operações de transferência para identificar. O próprio contribuinte também fala da apuração do ICMS, né, nem tudo é tributado, subção tributária. Então, entendi que é um ponto que deve ser também observado. A decisão da perícia parece que já é consenso, pelo menos da maioria, né, um entendimento nesse sentido. É interessante, sim, já formalizar os quesitos, porque fica mais claro, uma forma objetiva. Ao colocar para o segundo momento, corre o risco de cometermos alguma falha, né, na questão do quesito. O que é que vai ser pedido? Doutor Pierre. Eu entendo o posicionamento do doutor Pedro, porque, salvo engano, a doutora Mônica, na questão da repercussão geral, eu acho que eu estou contra, né? Então, ela não votaria numa diligência para verificar isso, ela entende que não tem que ser afastado, né? Então, assim, como é que ela vai... se ela quiser formular os quesitos, mas que ela entende que não deve ser feito, talvez a doutora Helena, não sei. Eu entendi. A doutora Helena sugeriu que analisasse cada quesito solicitado pela parte, né, se iria ser incluído ou não nesse pedido proposto pelo senhor. É isso, doutora Helena? Sim. Só esclarecendo aqui, doutor Pierre, quando eu sugeri que a gente analisasse os quesitos e que a gente verificasse essa questão das transferências, salvo engano, no julgamento que a gente se manifestou sobre essa questão da repercussão geral, eu também não concordei, certo? Então, assim, quando eu sugeri encaminhar para a diligência, para que se verificasse, é porque o meu receio era que acabasse se entendendo por excluir, mas não significa que eu concorde com isso, entendeu, doutor Pierre? Apenas não querendo que a gente tomasse uma decisão de encaminhar, de decidir pela improcedência do auto de infração, considerando que todas as operações seriam de transferências, entendeu? Doutor presidente, está rodando demais para uma coisa simples. Objetivar. Vamos lá. A Procuradoria sugere, então, 3 quesitos que resolvem essa questão. O primeiro quesito é verificar, separar, não é nem definir, é separar as operações de transferência, identificar as operações de transferência. Primeiro quesito. Ela só vai fazer isso. Segundo quesito, verificar quais as mercadorias que a empresa diz, a recorrente diz, que estão sujeitas à substituição tributária. E, portanto, há aí, nessa relação do agente fiscal, há mercadorias que a empresa diz, esses produtos aqui estão sujeitos à substituição tributária. Estão sujeitos à substituição tributária, é evidente que o imposto não deve ser cobrado. Portanto, deve ser excluído também. Ou então deve ser, pelo menos, separado, feita essa separação. E terceiro, que é a hipótese que é apontado pelo doutor Carlos César Pierre, que é o imposto que já foi recolhido, para que se identifique o valor do imposto que foi recolhido, eventualmente possa abater do que está sendo cobrado nesse auto de infração. Então, isso tudo não é uma decisão, isso tudo são elementos que servirão de fundamento para a próxima decisão que será tomada pela Câmara.
E parece, assim, não, mas é isso mesmo. São só esses mesmo. Que a questão, inclusive, da penalidade será definida também posteriormente. Sim, presidente, tem mais um quesito só, que é a decadência. Que ele tem que também separar as operações janeiro, fevereiro e março. Pronto. Doutor Matheus, nós já votamos essa parte aí. Ele não, mas eu sei, mas para ele tirar. Na perícia, para ele excluir. Para depois não ter um relator que tem que ficar identificando. Então, já vem da perícia dizendo, dos meses de janeiro a março, são essas operações que são excluídas. Tá? O imposto que foi debatido, que foi recolhido, é esse aqui. As operações de transferência são essas aqui. E as mercadorias que não estão sujeitas à substituição tributária são essas aqui. Pronto. Resolveu a questão. São esses 4 quesitos, presidente, que a Procuradoria sugere. Perfeito. Está claro, senhores e senhoras. Doutora Mônica Maria Castelo, como vota? Favorável ou não à perícia e os quesitos já formulados? No mesmo sentido. Pelo encaminhamento à perícia, nesse sentido. A gente não está excluindo aqui nada, né? Por enquanto, é só um... Não, nenhuma decisão. A decisão que as pessoas estão tomando é encaminhar para a perícia. Depois do resultado. Ok. Algum conselheiro vota em sentido contrário? Então, esta Câmara, preliminarmente, afasta a nulidade por cessamento ao direito de defesa, por não detalhar mês a mês, acata a decadência de janeiro a março de 2013, decisão por maioria de votos, contrário à doutora Mônica, com fundamento 1731, com relação à perícia, por decisão unânime, resolve baixar o custo do processo para que possa identificar as operações de transferência, quais mercadorias sujeitas à substituição tributária, aquelas tributação normal, verificar o ICMS recolhido após a ação fiscal referente a uma das mercadorias citadas aí no processo de brincos, e o período da diligência de abril a dezembro de 2013, considerando que os meses anteriores foram alcançados pela decadência. Esta decisão, agradeço a participação do doutor Fernando. Presidente. Marcílio. Pois não, doutora Presidente. É porque tem uma colocação que o contribuinte faz, que eu não sei se seria para ser votado agora ou só posteriormente. Questão da imprestabilidade do levantamento para demonstrar a ocorrência da infração tributária. Isso já foi afastado. Isso nós afastado da nulidade, doutora Mônica. Isso está dentro da... Já foi afastado já com a nulidade. Perfeito. Não, é porque ele faz 3 quesitos. Ele faz a questão da nulidade, processamento, a parcial decadência e a imprestabilidade do levantamento. Que estaria relacionado ao cessamento de defesa, o que causaria o cessamento, a ausência de provas, de elementos comprovados. Então, pronto. Okay? Foi esclarecido. Agradeço a participação dos advogados, representantes da parte, e, encaminhada a perícia, os senhores serão intimados, né, para apresentar, esclarecer e até indicar assistente técnico. Obrigado, senhor e senhoras. Obrigado, presidente. Obrigado a todos, bom dia. Senhores, eu sugiro 5 minutos de intervalo. Teremos mais 2 processos, e um dos processos temos a participação de um advogado, representante da parte. O último processo da pauta, né, Evaneide? Houve um pedido de parar. Então, 5 minutos, retornaremos daqui a alguns minutos. A pausa na gravação e retornaremos.